então na nossa série Criatividade 2026, tendências, previsões e conselhos para nós iniciarmos. Agora estamos no início do ano, é esse período da gente fazer essas avaliações, programar o nosso ano, né, o nosso futuro, e eu estou trazendo aqui para vocês algumas reflexões relacionadas à criatividade, né, e como que nós podemos utilizar ela nesse ano para que ele seja mais proveitoso, para que a gente possa continuar o nosso despertar criativo, para que a gente possa dar sequência à nossa jornada de alma, certo? E aí, então, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho das tendências 2026, como expliquei para vocês, tendência, né, é o que tende a seguir o que já vinha acontecendo. Então, a gente falou de alguns recursos, focando especificamente na tecnologia, né, e evidenciando a tecnologia, a inteligência artificial, porque isso é uma tendência que veio de 2025 e segue 2026 com tudo acelerado, né, num ritmo bem acelerado. E hoje nós vamos falar, então, das previsões. Previsões a gente fala um pouquinho mais o que é previsto, que pode ser que aconteça, mas pode ser que não, né, previsão. E aí, quando a gente ouve lá as previsões para o ano de 2026, onde tem um monte de tragédia e tudo mais, é uma previsão, não quer dizer que vá acontecer, né? É uma previsão no sentido, normalmente, quando as pessoas fazem essas previsões, são pessoas sérias, elas fazem no intuito de alertar as pessoas e que para isso não aconteça, né? Então, esse é o objetivo daqui também, não no sentido de que não aconteça, mas que são coisas que podem estar aí em 2026 e a gente vai enfrentar, certo? Então a gente já sabe que os avanços tecnológicos, a previsão é que eles continuem cada vez mais acentuados, e aqui eu vou destacar então a IoT, ou a internet das coisas, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto muito e a gente pode aplicar no nosso dia a dia, que são a rede de objetos físicos, né? As coisas que a gente pega em si, que elas têm sensores embutidos nelas e elas se conectam através de softwares e através de softwares e da internet se conectam com outros dispositivos. E isso gera conforto. A gente já tem ali Alexa, né, que é uma marca, mas a Alexa já é um exemplo disso, né, que a gente pode conectar para ligar a luz. Alexa, liga a luz. Alexa, liga a TV. Alexa, não sei o quê, né? A gente vai ter automação, ter cortinas para baixar com a voz, através da voz, carros que ligam dessa forma, ou pela pelas impressões digitais. A gente tem diversos objetos, diversas coisas se conectando. Geladeira, né, inteligente, que gela água, que você programa, que te diz o que tem dentro da geladeira, já te dá uma listinha de coisas que você tem que comprar, de que está faltando dentro da geladeira. Isso já existe, isso não é uma coisa... não é uma previsão, isso já existe, mas a previsão sim é que isso vai se intensificar no ano de 2026 e nos próximos anos também, né, que a gente tem. Então, câmeras de segurança, a gente tem diversos exemplos aí que a gente pode citar nesse sentido, né, para a internet das coisas. O marketing também, a gente tem essa tendência, né, que ele focará nas mudanças. Então a gente pode entender assim, que a gente tem toda essa mudança de comportamento, né, essa forma como a gente está consumindo, os produtos estão mudando, né, e a gente está consumindo. Hoje em dia a gente quer buscar, sei lá, quero comprar um produto diferente. Isso dá meu exemplo. Quero comprar uma bicicleta ergométrica para fazer exercício. Onde é que eu vou? Eu vou na internet, eu pesquiso através da inteligência artificial, normalmente do Google, né? Pesquiso, ou lá mesmo dentro do Instagram ou do Facebook e tal, pesquiso e vai me aparecer diversas empresas. Aí eu já vou fazer uma pesquisa para saber se são idôneas, se não são. Então, tudo isso a gente já está utilizando e está mudando a nossa forma de consumir produtos. E o marketing antenado a isso está aliando, né, está desenvolvendo com o auxílio dessas tecnologias da inteligência artificial novas formas de comunicação para as empresas. Então a gente vai ver isso muito acentuado em 2026 nesse sentido também, né? Cada vez mais a gente terá experiências de consumo mais personalizadas. Personalização, então, é uma palavra que a gente pode frisar muito como previsão para 2026. A gente vai ter muito essa experiência de personalizada, sabe? No Brasil, a gente tem né, o Brasil é extremamente marqueteiro nesse sentido, né? A gente tem exemplos
de campanhas publicitárias, de campanhas de comunicação que são criadas no Brasil, né, com a criatividade do nosso povo brasileiro, muito acentuado. Então a gente vai ver muito isso, muitas campanhas, muita personalização, sabe? Específica para grupos, segmentados para grupos, a gente vai ver muito isso. Então, a personalização ela vai ficar muito evidente, né, nesse ano. E aí a gente consegue aqui ainda fazer um paralelo e falar um pouquinho sobre a mudança que vai, nessa mudança de consumo, porque muitos produtos deixarão de existir, né? Muitas coisas, produtos não conseguirão acompanhar a tecnologia, assim como cultivos, né? Culturas também deixarão de existir, porque cada vez mais precisará da tecnologia, né? A própria forma de alimentar, por exemplo, uma criação de porcos e suínos, vai ser toda automatizada, ambiente todo climatizado através de automação e tudo mais, e quem não se adequar a isso, né, os produtores que não se adequarem a isso não vão conseguir seguir em frente. Então a gente vai ver muito isso, uma tendência fortíssima que vai continuar. Temos aqui o lado bom e o lado ruim, né, das coisas, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sim, isso é uma tendência. A gente vai ter mudanças muito significativas nos transportes e logísticas também, né? Eu não sei se vocês já viram exemplos da China, existem já na China portos, sistemas portuários que eles já estão utilizando os guindastes e caminhões robôs. Totalmente robotizados, são portos que não têm mais a presença humana, basicamente. Isso reduz o risco, né, de acidentes e tudo mais, porque essas máquinas elas são projetadas, obviamente, com um humano projetou isso, mas elas são projetadas para errar o mínimo possível, erro praticamente zero, né? Então, isso acaba tendo uma eficiência, uma produtividade maior. Obviamente que isso acarreta em menos empregos, mas sim, isso já é uma tendência. E aí aqui a gente precisa destacar também uma previsão muito clara do que pode acontecer, a Revolução Industrial. A quarta, né? A gente já teve diversas revoluções industriais ao longo do período, né? O período histórico da evolução humana, a gente está na quarta, a chamada Indústria 4.0. E aí aqui a gente tem tudo isso, né? A fusão da tecnologia digital vai estar presente cada vez mais. A questão da tecnologia biológica também vai entrar muito presente aqui, e aí em diversos setores, cosméticos, beleza, maquiagem, cabelo, indústria farmacêutica, muito, muito forte isso. E isso vai mudar a forma de convívio, né? Porque talvez muitas pessoas vão trabalhar remoto, essa tendência vai crescer também, né? Uma previsão de crescer isso, e a gente vai estar cada vez menos né? Em equipe, trabalhando em equipe. Então isso vai mudar também um pouco a nossa forma, o nosso convívio. A capacidade, uma previsão da capacidade das máquinas tomarem decisões, né? Elas vão aprender cada vez mais tomarem decisões, sempre lembrando que elas vão tomar as decisões que elas vão aprender a partir de comandos dados por humanos, né? As máquinas, machine learning, né? Que é o termo utilizado. Então elas vão aprender baseado em dados que são fornecidos pelo ser humano. A gente vai ter a robótica avançada, né? Isso fato, cada vez mais a indústria mesmo, automobilística, indústria do setor alimentício estão robotizando as suas unidades, né, as suas plantas, para que aumente a produtividade, né? Aí isso a gente vai ver. As impressões 3D, a gente vai ver muito isso também, uma previsão de aumentar bastante isso para a criação de peças de carro, de peças de eletrodomésticos, né? Então, uma impressão 3D, que aquela impressorinha vai imprimindo. E aí, isso também a gente já vê na arte, né? Usando a criatividade nesse sentido também. A computação em nuvem e Big Data, isso é uma coisa que vai aumentar muito, né? A capacidade de estar ali muito, as indústrias, as empresas vão utilizar esse compartilhamento de dados simultâneo, né? Você coloca ali na nuvem, no Big Data, e aí as pessoas lá do outro lado já vão ter esse acesso simultâneo. Essa é uma previsão de que vai aumentar bastante nesse sentido. Os blockchain, que a gente ouviu muito isso, né, 2025, com criação de das criptomoedas, né, os países querendo criar isso, inclusive o Brasil
estava nessa onda, mas ela vai ser utilizada bastante pelas empresas para ter segurança de dados e os contratos inteligentes e velozes, né? Então, hoje em dia, a gente já vê isso tudo, parcerias, né? Essa globalização acontecendo no mundo inteiro, então a gente já vai conseguir fazer essas assinaturas, esses contratos inteligentes através desse sistema, né, de blockchain. Então, isso é uma coisa que a quarta revolução, a indústria 4.0, a gente vai encontrar bastante nisso. E aí, se a gente for para a área da saúde, aqui a gente tem previsões que daí talvez assustem bastante as pessoas, mas a gente já sabe que já existem órgãos criados em laboratórios, né, os chamados a bioimpressão 3D, chamados órgãos de plástico. A gente já sabe que já existem estudos, então a gente tem sim previsão para que 2026 isso esteja aí no mercado, as primeiras cirurgias com órgãos de plástico, né? Digamos assim, um termo meio chulo, mas seria mais ou menos isso, os órgãos sintéticos, né? A tecnologia da regeneração celular, então isso vai continuar, já existe, mas vai se intensificar. Outra questão que a partir da pandemia surgiu, né, a saúde digital, o monitoramento remoto e o diagnóstico humanizado. Hoje em dia a gente já faz consulta com nutricionista, com psicólogo, com psiquiatra, sessões, né, todas de forma remota. A gente que está aqui na Europa utiliza bastante isso né, com profissionais do Brasil. Isso é uma previsão que se intensifique bastante. Inclusive a gente já tem no Sistema Único de Saúde, né, no SUS do Brasil, a gente já tem alguns municípios, se eu não me engano, Criciúma, em Santa Catarina, já tem um canal para as pessoas telefonarem, né, que isso, depois da pandemia se intensificou, que aí já conseguem ali são coisas mais fáceis, né, para evitar aquelas filas nos postos de saúde, são coisas mais fáceis, ali já tem um diagnóstico. Aqui na Itália isso funciona muito. A gente tem um médico de base, que é o médico da família, né? Como se fosse o médico de base. E muitos atendem por WhatsApp, menos, mas alguns prescrevem medicação por e-mail. Tanto que você vai no consultório e diz, não, mas era só isso, você só precisava disso, podia ter me escrito um e-mail que eu te mandava a receita. Então, isso já acontece bastante. A gente vai ter essa intensificação muito clara. A genômica, né? A gente vai ter tratamentos mais precisos e também a nanotecnologia, que já é super utilizada, mas ela vai ser intensificada, a previsão é que isso aconteça, para a gente ter medicamentos mais eficazes. Então aí a gente vai ter coisas assim muito, né, coisas nesse sentido bastante, são previsões bastante promissoras, que obviamente as pessoas vão gostar, né? Porque vai aumentar o tempo de vida, diminuir as dores e tudo mais, né? E aí, quero fazer uma pergunta para vocês, que acho que é mais uma provocação, né? E aí, será que o carro voador finalmente vem? Eu não sei vocês, mas tem para mim que o carro voador tá no imaginário comum das pessoas, a gente já vem há tanto tempo, né? Dizendo que a gente vai ter o carro voador, o carro voador. E sim, a gente já tem empresas como a Uber Elevate e algumas startups, né, que estão aí no mercado, como a Joby Aviation, que eles já têm protótipos para isso, para os chamados carros voadores, né? A gente já ouviu falar, que estão fazendo protótipos para que drones levem pessoas, né, transportem pessoas dentro das grandes áreas urbanas. Não sei, mas isso já existe. Só que eles acabam enfrentando alguns desafios, né? Especialmente os desafios regulamentares. Como regulamentar tudo isso, né? Precisa uma nova legislação para isso, porque existe, por exemplo, no Brasil, a ANAC, que é o órgão regulamentador, né? Que regulamenta a aviação no Brasil, mas ele vai precisar se reformular para dar suporte a esses novos veículos, a esses carros voadores, né? Não vai falar só especificamente de balões, de aviões, de helicópteros. Ele vai ter que tratar também de carros que têm outras características, né? E aí a gente vai falar também da infraestrutura, porque vai precisar de vertiportos, né? Os portos verticais, que, por exemplo, imagino eu, né? A pessoa tá aqui no 10º andar do prédio, lá embaixo tá aquela vulco-vulco de trânsito e eu preciso ir para minha casa.
Como que esse carro voador vai chegar ali no 10º andar e me pegar? Vocês não lembram dos Jacksons, aquele filminho que tinha, né? Me veio na mente isso. O carro vinha, ficava parado na janela e você entrava. Vai ser assim? Não vai ser assim? Como é que vai ser? Como é que é essa infraestrutura? É uma infraestrutura, a gente tem os prédios que tem os helipontos em cima. É assim, não é? Como é que vai ser? A questão da sustentabilidade, né? Porque realmente ele precisa, imagino eu, que utilizar meios, né, para o seu combustível seja sustentável, se vai ser energia elétrica, como que vai ser esses pontos todos, aonde que vai estar, como é que vai recarregar, qual a autonomia dessas baterias, como que isso vai funcionar, né? Então, e aí a gente tem a aceitação pública também, que eu acho que isso é uma coisa que vai demorar um pouquinho mais até todo mundo aceitar, até todo mundo entrar nisso tudo, e mesmo a questão que vai entrar totalmente a questão financeira, né? Quanto vai custar esses carros? Quanto essa tecnologia vai custar para você ter, né? Então, acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Na minha opinião, não vem aí 2026, não é uma previsão concreta realmente, mas é para vocês, para a gente pensar, né? Falar um pouquinho dos carros, já que a gente sempre fala tudo nesse sentido, né? A gente vai ter a indústria 4.0, na saúde, as diferenças nos modos de consumir, os produtos que vão deixar de existir, os que vão nascer, as formas de cultivo, tudo isso vai influenciar a nossa vida e a gente precisa estar preparados para isso, né? Precisamos estar com a mente aberta, porque faz parte da evolução, certo? Não esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de comentar sobre esse assunto, o que vocês pretendem, como que vocês pretendem usar essas tendências, essa tecnologia ao seu favor. E aí vamos pensar nas coisas simples, né? O que a gente pode fazer dentro de casa, o que está na minha condição, o que a minha criatividade permite nesse momento dentro da minha casa de mudar, utilizar essa criatividade, certo? E aí, vou convidar vocês para ficarem ligados aqui no canal, né, em nossas redes sociais, para o próximo vídeo, o último da nossa série. Conto com vocês, um abraço e até mais!